aumenta 0,2 graus Celsius a cada 100 metros. Até agora está claro aí? Alguma pergunta? Então, eu coloquei aqui, eu separei nesse recipiente apenas ar, oxigênio e hidrogênio, e aqueci. Então, quando eu aqueço, né, aí as moléculas de ar aquecida, elas sobem, e à medida que ela vai subindo, ela vai se expandindo, e a temperatura do ar diminui 1 grau Celsius a cada 100 metros. Bom, quando esses gases descem por afundamento, por estar gelado, né, ele vai comprimindo, né, e aí o ar, por compressão, aumenta 1 grau Celsius a cada 100 metros. Quando sobe, diminui 1, quando desce, aumenta 1. Então, esse é o vai e vem. Agora, na natureza, não existe como isolar o ar, a atmosfera. Na natureza, você vai ter uma mistura do vapor d'água, que agora, né, eu passei para cá para mostrar para vocês que quando a superfície recebe a calor, energia e aquece o solo, e que esses gases se formam uma bolha, e aí essa bolha vai fazer com que a temperatura do ar dentro da bolha diminui quando sobe, e junto com essa bolha está levando, então, o vapor, né? E esse vapor, diferente do ar, diminui 0,2 para cada 100. Ponto. Vamos lá, né? Aí, agora, a gente vai ver o seguinte. À medida que você tem essa bolha subindo, né, ela vai subindo e vai se resfriando e vai chegar num ponto que as duas temperaturas vão ficar iguais, e no momento que as temperaturas ficam iguais, o vapor condensa, aí vira nuvem. Tá? Então, eu coloquei aqui agora, por exemplo, ó, digamos que nesse solo aqui, eu tenho a temperatura do ar 30 graus, e a temperatura do ponto de orvalho, que seria a temperatura pela qual se condensa, que é o vapor, aqui, ó, o vapor, que está embutido aqui dentro, diminui. Aqui tem 30 para a temperatura do ar, e a temperatura em que o ar se condensaria aqui no solo seria 22. Agora vai subindo. Ó. Em cada 100, diminui 1 e 0,2. Diminui 1, 0,2. Vai fazendo isso aqui até que chega nesse ponto, aí as duas temperaturas têm que ser igual. Quando o ar condensa, né, a gente vai chamar esse ponto da condensação de NCC, nível de condensação convectiva. Nesse momento aqui, as duas temperaturas são iguais. Quer ver? Olha, eu coloquei assim, ó, de 30, quando subiu 10, diminuiu 10, ficou 20. E aí, de 22, quando subiu 10, diminuiu 2, aí ficou 20 também, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, temperatura do ar é igual ao ponto de orvalho, igual a 20, beleza? Já vai dar as quantias daqui a pouco. Por enquanto, a gente está vendo um raciocínio para lembrar que o ar diminui quando sobe, aumenta quando desce, com essa relação de 1 para cada 100 por expansão, ou 1 para cada 100 por compressão, e o vapor d'água, né, que vai ficar dentro dos gases aqui, diminui 0,2 graus Celsius a cada 100. E lembrando, e quando esses gases se elevam, né, e quando chega a um ponto que condensa, esse ponto chama-se NCC, nível de condensação convectiva, que nesse caso aqui vai formar essa nuvem convectiva. Beleza? Então, vamos pegar aqui agora e mostrar, ver se dá para ver aí. Pronto, aqui, gente, ó. Tá vendo aí, ó? Opa, esse ar em vermelho subindo aí, né, ó, a tendência, o ar quente... Fernando, o ar quente... aqui não está aparecendo, não. Ah, tá. Deixa eu mostrar agora para compartilhar isso. Ótimo.
Só um minutinho. Pronto. Ó. Não, sem você clicar duas vezes. Olha, o Gabriel vai clicar aí, você vai observar o aquecido subindo, ó. Ó. Só que esse aquecido aí, ele está levando uma coisa que a gente não vê, que é a umidade, tá certo? Beleza? Ó, tá levando. Está em movimento, né? Então, esse ar vermelho que está subindo, ele está se expandindo e está diminuindo 1 grau Celsius a cada 100 metros. E aí, como ele está levando o vapor que está embutido dentro desse ar aí diminui de 0,2 em cada 100, beleza? E aí, quando chega a uma certa altura, que as duas temperaturas se igualam, aí vira condensação e vira essa nuvem, e a nuvem formada por esse processo são nuvens de convecção. Ó, deixa eu virando aí para vocês verem, aí todinho, ó, beleza? Então, por enquanto, a gente tem só para mostrar para vocês essa teoria, né, que os gases... que os gases diminuem pela expansão e aumentam pela compressão. Pode mais? Pode ir uma foto agora? Olha, essa parte aqui, o Gabriel vai tirar uma foto, vou mandar para vocês, e a gente já vai fazer aqui umas continhas. Entendi. Condensação convectiva. É quando a temperatura do vapor e a temperatura do ar se igualam. Como eu coloquei aqui, ó. Eu tenho 30 graus aqui na superfície, temperatura do ar, e a temperatura por orvalho na superfície seria de 22. Então, elas vai subir igual está aí essa figura, né? E aí elas vão subindo com um parâmetro diferenciado, né? E aí vai chegar num ponto qualquer, vai ter um choque térmico, e elas igualam e vira nuvem. Só que depois que vira a nuvem formada por água, aí, em qualquer ponto dessa nuvem, as duas temperaturas são iguais. Porque nesse momento que o ar e o vapor d'água estão se elevando, tá? Então nós estamos falando de quê? Ar e vapor, que é o que eu falei naquele momento ali, é o processo termodinâmico, né? Ar e vapor. Depois que condensou, virou água. Agora, em qualquer ponto da nuvem, as duas temperaturas são sempre iguais. Beleza? Então, alguma pergunta mais aí? Para parecer tudo, né? Eu vou começar a fazer aqui as continhas, né? Bom, gente, aí eu queria falar para vocês que a cada 100 metros, ó, se eu apagar aí, vou colocar assim, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, a cada 100 metros vai ter um coeficiente de 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, a cada 100 metros. E coeficiente dele? Se varia um aqui e varia 0,2 aqui, né? De novo, varia mais 1, mais 0,2, sempre, eu tenho esse coeficiente de 0,8. Bom, esse coeficiente aqui, para a gente não lidar com o número fracionário, a gente vai fazer uma regra de 3 aqui, ó. Deixa eu trazer aquele processo para cá. Se der 0,8 seria com 100 metros, quando eu tiver 1 grau Celsius, seria quanto aqui? Fazendo essa conta aqui, eu acho que o coeficiente de 125, que esse coeficiente é exatamente aquele 0,8 que eu acabei de mostrar para vocês, que acontece a cada 100 metros, beleza? É que através desse coeficiente que a gente vai achar aqui a altura, qualquer nuvem se forma, beleza? Mas somente nuvens de convecção, porque as nuvens de convecção é que funciona igual está passando na tela para vocês aí, tá bom? Então, vamos pegar aqui. Se eu colocar assim para você agora, sei para vocês, ó. Eu tenho aqui na superfície 30 graus com 22 pontos de orvalho. Então, a gente vai chamar esse processo aqui de relação adiabática seca, onde eu tenho 2 parâmetros.
de 1 grau a cada 100, metros para a temperatura do ar, e outro parâmetro de 0,2 graus Celsius para cada 100, metros para o ponto de orvalho. Beleza? Então, quando eu vou, digamos que eu tenho um valor para essa luz que esteja a 1.000 metros. Então, vamos saber se aqui no NCC tem que ser igual a eu. Quando eu subir 1.000 metros, quanto é que vai variar de temperatura? Isso não pode variar 10 graus Celsius, aí 3. Então, se eu tenho 30, aqui eu vou ter 20 graus de temperatura, né? Agora, quando eu subir 1.000 metros, quanto é que vai variar de ponto de orvalho? Vai variar 2, né? 2. Então, se eu partir de 22, aqui vai ser igual a 20 pontos de orvalho, e aí está provado, então, que na base da nuvem, no NCC, as duas temperaturas têm que ser iguais. Então, a razão diabática seca é quando eu tenho 2 parâmetros, um para o ar e outro para o ponto de orvalho, que vai do solo até a condensação. Agora, aqui dentro da nuvem, depois que ela condensa, a gente vai chamar isso de razão diabática úmida. Porque em qualquer ponto da nuvem, a temperatura dentro vai ser a mesma, mas se eu disser para você que essa nuvem aqui tem uma espessura de 2.000 metros, qual seria a temperatura lá no topo? Vamos fazer aqui umas contas. Qual seria a temperatura lá no topo? Então, agora está um parâmetro, que a razão adiabática úmida, o parâmetro é de 0,6 graus Celsius para cada 100 metros, tanto para a temperatura como para o ponto de orvalho. Portanto, quando eu subir 2.000 metros, qual vai ser a variação de temperatura? Quando sobe, diminui, esse caso aqui vai variar 12. 12 é o quanto que vai diminuir da base até o topo. Então, se eu colocar assim, 20 menos 12, aqui em cima, a temperatura, que vai ser igual ao ponto de orvalho, né? Ao ponto de orvalho, vai ser igual a mais 8 graus Celsius. De conhecimento, já passei tudo. Falta só a gente agora filtrar o entendimento. Voltando lá para o início, o entendimento é que o ar atmosférico, igual está mostrando aí, quando ele sobe, ele diminui 1 grau Celsius a cada 100 metros para o ar, e internamente, junto com esse ar que está subindo aí, está indo vapor d'água, e o vapor d'água diminui 0,2 a cada 100. Portanto, em cada 100 tem um coeficiente, que é a diferença entre um e o outro, de 0,2. Coeficiente 0,8. Para a gente lidar com esse número, eu coloquei 0,8 em 125, e agora a gente vai fazer o seguinte, uma forma de a gente achar a altura da nuvem, ela é 125, que multiplica a temperatura menos o ponto de orvalho. Pronto. Com essa forma aqui, a gente pode achar a altura das nuvens convexivas. E aí você pergunta, de onde saiu 125? É aquele coeficiente 0,8 que eu transformei ele em 125 para a gente lidar com fracionário, né? Então, por exemplo, se eu perguntar assim, se eu tenho a temperatura de 30 graus, o ponto de orvalho 22, qual é a altura daquela nuvem? Aí eu coloco assim, a altura 125, que multiplica 30 menos 22, a altura vai ser igual a 125 vezes 8, e a altura vai ser igual a 1.000 metros, ok? Pronto, beleza? Então, o que a gente vai aprontar daqui para começar a fazer umas continhas aqui para acordar? Do solo até o NCC, você tem 2 parâmetros. Um para o ponto de orvalho e outro para
a temperatura. Depois que condensa, tem um parâmetro para as nuvens, não é isso mesmo? Então, vamos fazer aqui 3 pontinhas para ficar esperto. Vou apagar aqui. Vou fazer 3 pontinhas aqui. Quando a gente muda o raciocínio, às vezes ela fica entalado, mas eu vou fazer aqui para você de uma nuvem. E eu digo para vocês aqui, ó, a 500 metros da base da nuvem, a temperatura do ar, a 500 metros, a temperatura aqui é igual a mais 10 graus Celsius. E essa nuvem a 500 metros. 500 metros da base. E essa nuvem, até o Sol, ela tem 1.000 metros de altura. 1.000 metros de altura. E ela tem uma espessura de 3.000 metros. 3.000 metros. 3.000 metros. Então, eu queria agora achar a temperatura e o ponto de orvalho lá no topo, e achar também a temperatura e o ponto de orvalho aqui na área. Não no sol, no sol. Beleza? No sol. Primeiro passo, achar NCC. Achar NCC. Então, a gente, como eu dei aqui temperatura, a gente diz que a temperatura varia 1 grau a cada 100 metros. Então, quando eu subir 500 metros, quanto é que varia? Quando eu subir 500 metros, a temperatura vai variar o X, O X vai ser igual a quanto? 5 graus. Você concorda? Então, se aqui é 10, quanto é que vai ser o NCC? Mais 5, Isso, mais 5. Beleza? Olha, eu dei esse dado só. Quando eu subir 500 metros, diminuiu 5 graus. Se eu partir de 10, ela fica mais 5. Beleza? Agora, se eu quiser achar a temperatura aqui na superfície, aí eu disse para você que a nuvem tem 1.000 metros. 1.000 metros. Quando eu descer 1.000 metros, aumenta 10 graus. Pedro. Então, qual vai ser a temperatura aqui agora? Quando desce, aumenta. Se eu passo de 5, aqui é igual a 15 graus. Beleza? E o ponto de orvalho? 0,2 a cada 100. Quando eu descer 1.000, vai aumentar 2. Vai aumentar 2 graus Celsius. Então, se eu partir de 5 mais 2, aqui é igual a 7. Aí, você sabe aquela fórmula para achar a altura da nuvem? A gente pode testar, ver se está certinho. Ó. Vou colocar assim, ó. A altura da nuvem é igual a 125, que multiplica a temperatura menos o ponto de orvalho. Então, se eu colocar assim, a altura é igual a 125, 125, que multiplica 15 menos 7, então, vai ser igual a 125 vezes 8, que é igual a 1.000 metros, e eu ainda testei. Beleza? Agora aqui a gente viu que a temperatura em qualquer parte da nuvem é igual ao ponto de orvalho. Como a gente vai partir de mais 5, qual seria a temperatura lá no topo, Vamos fazer as pontinhas. Aí lá, dentro da nuvem agora, a gente tem só um parâmetro, não é isso mesmo? A razão diabática única. A diabática única que varia de 0,6 a cada 100 metros. Então, quando eu subir 3.000 metros, vai variar 18. 18 é o quanto que vai diminuir
da base até o topo, não é? Ó, então, nesse caso, menos 18 vai ser igual a menos 3, é isso mesmo? Aqui, ó. Menos 3. Bem, menos 3. Todo mundo acompanhando aí? Bom, a gente fez agora um exercício que a gente saiu daqui do meio da nuvem para achar o INCC. A gente vai fazer essa mesma conta, só trocando o dado, colocando agora o dado dentro da nuvem, tá certo? Pode falar. Fora da nuvem, então, é sempre mais que. Não, a gente sabe essa palavra assim, termodinâmico. No começo eu falei que esse ar aqui está separado daqui, pela película. Então, lá fora não tem película, né? Mas a gente vai, daqui a pouco, falar para vocês como é que seria a separação desse ar quente. Por exemplo, ó, o Vlad fez a pergunta aqui interessante, já vou adiantar, eu vou falar daqui a pouco. Ó, o que vocês acham, como é que a grande BH, lá de dentro, é cheia de telhas, cheia de prédios, cheia de asfalto, portanto, uma área muito aberta. E o que a gente tem na periferia? Tipo, em Macacos, Nova Lima, Sabará, a gente tem o quê? Vegetação. Quando o sol amanhece, ele incide direto, é isso mesmo? Então, vocês concordam que esse ar do miolo de pH seria o ar dele na bola? E que o outro ar fora é diferente? Então, se lá fora, nos Macacos, Sabará, Confins, eu tenho a vegetação que não aquece tanto que aquece BH, então a gente tem o isolamento, né, desse ar, e aí esse ar quente sobe, né, e o outro vem por baixo, né, faz movimento. Na verdade, quando o volume de ar se aquece e sobe, igual esse movimento aí assim, na realidade fica um ovo embaixo. Logo, logo vem o ar descendo para compensar, igual está acontecendo na imagem aí. Beleza? Então, nós estamos falando aqui agora que, nesse caso, eu vou colocar para vocês um dado. Eu vou dizer para vocês que essa nuvem aqui, ela tem 2.000 metros de espessura, né? De espessura, e que aqui dentro da nuvem, a 500 metros, a temperatura que é igual ao Monte João Vale, aqui, ó, temperatura que é igual ao Monte João Vale, é igual a mais 8 graus Celsius. A nuvem, ela tem 1.500 metros. Só com esse dado, vamos ver se a gente acha qual seria a temperatura aqui em cima, que é igual ao Monte João Vale, e seria a temperatura aqui igual ao Monte João Vale aqui no Sol, né? Então, antes, a gente subiu e diminuiu, né? Aqui tinha 10, quando subiu 500, ficou 5, né? E agora, 500, quanto é que vai ser aqui no NCC? NCC. Para o NCC vai ser quanto? Me ajuda aí, NCC. É porque aqui a gente tem essa razão adiabática ainda, varia de 0,6 a cada 100, né? Então, quando eu descer 500 metros, quanto é que vai variar? 3 graus. Para baixo, aumenta, é isso mesmo? Então, se eu tinha dado 8, vocês concordam que vai ser 11? Ou mais 11? Colocar mais 11. Quem não entendeu? Mais 11. Ó, eu estou dentro da nuvem, e dentro da nuvem tem uma razão que é de 0,6 para cada 100, né? Tanto para a temperatura local quanto para o controle básico. Então, quando eu descer 500 metros, vai aumentar 3. Quando eu parti de 8 aqui dentro, virou 11. Tá? Virou 11. Bom, e agora, a gente vai chamar a razão diabática seca aqui, ó.
onde 1 grau varia a 100, quando descer 1.500, vai variar 15. 15 com mais 11 vai ser igual a 26 graus. Bom, e o Mundial vale 0,2 a cada 100. Quando eu descer 1.500, aí vai variar 3. 3 com 11 vai ser igual a 14. Beleza? E agora, a gente vai fazer aqui em cima, que é se 0,6 varia a cada 100, quando subir 2.000, quanto é que vai variar? 2.000 vai variar 12, né? Então, se eu partir de 11, 11 menos 12 vai ser igual a menos 400. Ó, essa conta é só isso, não varia. Hã? Entendi? Assim, pode ser. Tá? Ó, por enquanto, essa matemática aqui. O importante é o raciocínio, o importante é a mecânica, porque a gente, no começo, falamos que da superfície até o ar condensar, eu tenho 2 parâmetros, a razão diabática seca, né, que é a diminuição da temperatura do ar em 1 e o Congelar 0,2, tá bom? Depois que condensa, não tem mais vapor, é só líquido e continua diminuindo, mas agora com esse outro parâmetro da razão diabática 1, de 0,6 para cada 100. Agora, a gente vai fazer uma pegadinha. Ah, para falar. Só dentro da nuvem? Como? Vai fazer esse 0,6 cada 100? É só dentro da nuvem? dentro da nuvem. Não. Sabe por quê? É como eu te falei assim, o nosso processo aqui é o estudo do processo termodinâmica, onde essas temperaturas que a gente está falando aqui, ele é isolado do externo. Igual se eu ver aqui a bola de sofá, tá certo? Agora, daqui a pouco a gente vai comparar com outra coisa, porque lembra que no começo da aula eu falei assim, ó, uma parcela de ar, um volume de ar, uma bolha de ar, né? Só que daqui a pouco a gente vai comparar esse sistema com um outro que a gente deveria ter. Vocês aqui me feito uma pergunta, mas nesses anos todos ninguém nunca perguntou. Aí, quando eu falo assim, ó, o processo de razão diabática, a temperatura diminui 1 grau Celsius a cada 100. Aí tem um cara subir 2. Cara, mas você me falou que é 2 graus Celsius em cada 1.000 pés, ali é outra coisa. Fica aqui mesmo. Gradiente térmico. Ó, gradiente térmico é o decréscimo da temperatura com a altura, tá certo? É outra coisa. Então, por isso que a gente está falando desse processo de termodinâmico, né? Pois é, então agora, vamos nos preparar para as pegadinhas da análise, que lá nunca é dado jantar de graça, né? É dado jantar de graça, e aí tem umas malandragens, né? Que é para ver se, de repente, o camarada fica esperto, e às vezes isso acontece. Então, eu vou colocar uma nuvem aqui assim. Vou colocar uma nuvem. Aí eu digo assim para você, ó. O topo dessa nuvem se encontra a 5.000 metros. O topo dessa nuvem se encontra a 5 metros. E essa nuvem tem uma espessura de 2.000 metros. 2.000 metros. Tá? E aqui no topo, a temperatura é mais 3 graus Celsius. Só com esse dado, você acha, por exemplo, né, localize qual seria o ponto de orvalho da superfície e a temperatura. Tá? Bom, tem uma malandragem aqui, que não sei se vocês já perceberam. Qual é mesmo, Pedro? Olha, então, assim, o topo dessa nuvem se encontra a 5.000 pés, 5.000 metros. Tá? 5.000 metros. O topo da nuvem está a 5.000 metros. Então, qual é a malandragem que tem aí? A primeira coisa, a gente vai ter que achar o NCC, né? O NCC, e aí,
Para começar, a gente tem que achar, por exemplo, né, a altura da nuvem. Né? É de 5 menos 2, 3.000 metros. A altura da nuvem. Aqui está a malandragem. Entendeu? Porque é o seguinte, hoje em dia, para quem vai fazer vestibular, o mais importante do ensino é português. É que se você não souber interpretar em português, você não faz as questões. Então, como ele falou que o topo da nuvem está 5.000, e você precisa saber qual que ela foi aqui embaixo, você tem que saber que se ele deu a espessura, né? Então, a altura vai ser 3.000. Então, e agora, você já pode fazer, começar aqui na razão diabática úmida, que se 0,6 varia em 100, quando você descer 2.000 metros, vai variar 12. 12 é o quanto que vai aumentar, né? Porque de cima para baixo não aumenta. Então, se partir de 3, então aqui vai ser quanto? Ó, mais 15 graus Celsius. Pronto. Então, X é igual a 12. Então, 15. Olha, nesse caso aqui, ó, de cima para baixo, a gente usou a razão de abaixo única, né? E agora a gente vai usar o quê? A razão de abaixo seca, que é 1 grau a cada 100, ou então 0,2 a cada 100. Então, aqui nesse caso, quando descer 3.000 metros, vai variar 30. 30 é o quanto que vai aumentar. De cima para baixo aumenta, né? Então, 30 com 15, aqui é 45. E agora, 3.000 aqui, aí vai variar 6, né? 6. 6 com 15 vai ser igual a 21. E agora a gente ainda pode testar se acertamos, colocando aquela forma. A altura é igual a 125, multiplica direto lá, né? 45 menos 6. Não sei, cara. É 21. Então, a altura vai ser igual a 125, que multiplica 21, 24, né? 24. Aí, 24 vezes 25, deve dar, então, os 3.000, né? Certo? Ah, não. Deixa eu ver, né? Beleza? E aí, Hernan, travou. diminui 0,1, 0,8. Esse 0,8 é um coeficiente que esse aqui, tá bom? Entendeu? Só um minutinho. Ah, conseguiu já. Conseguiu. Pedro,
Aí você faz esse cálculo e aperta porque te dá lá no mercado, então, por exemplo. Quando você estiver numa época de verão, que tiver calor, quando estiver no verão, que tiver calor, e aí o ar aquecido é que faz esse movimento. Sabe aqui do da parte de vocês agora? Esse movimento vai ficar só se tiver calor. Se não tiver calor, não vai ter. Tá? Aí. Então, ó, agora vamos ver se a gente consegue lembrar o que seria gradiente térmico. O gradiente térmico é o decréscimo de temperatura com altura, né? Outra coisa, uma coisa é a razão diabática, que a gente acabou de determinar aí, outra coisa é gradiente térmico. Ó, vamos supor que você esteja agora na região polar, né? Os polos, né? E aqui eu vou dar 1.000 metros de altura, e você está na região tropical, aqui, ó, também 1.000 metros de altura. Vocês concordam que os polos, quase que a temperatura não diminui com a altura? Ó, digamos, eu esteja aqui nesse ponto, aí, digamos, eu digo para você que esse ponto aqui, decresce a temperatura com a altura, seja de 0,1 grau Celsius por 100 metros. Eu vou lugar mais perto da Argentina, aí, digamos que seja 0,4 graus Celsius a cada 100 metros. Estou falando assim, cresce a temperatura com a altura, tá? Estou vindo da Argentina para cá, aí digamos que eu estou aqui agora em São Paulo, aí o decréscimo de temperatura aqui seja de 0,7 graus Celsius por 100 metros. Né? Estou em BH, 1 grau Celsius por 100 metros. Né? E agora eu estou aqui em Recife, aí tem assim, 1,2 graus Celsius por 100 metros. Eu estou na Amazônia, aí 2,2 graus Celsius por 100 metros. Semana passada tinha um furacão lá nos Estados Unidos, aí já chegou à conclusão que no furacão o gradiente térmico diminui 3,42 graus Celsius por 100 metros, e a gente chama isso de gradiente autoconvectivo. Olha, que tal se eu pegasse esses valores aqui, ou mais esse aqui, e somasse tudo, tirasse a média, e achasse que a média do decréscimo de temperatura do planeta fosse de 0,65 graus Celsius por 100 metros. Tá bom? A gente chama, como isso aqui é uma média, a gente chama isso aqui de quê? Gradiente térmico, o quê? Padrão, é isso mesmo? Gradiente térmico padrão. Por que é padrão? Porque é uma coisa que foi convencionada, padronizada, né? Mas a gente sabe que na natureza, quando você se desloca, né? Você tem essas variações de decréscimo de temperatura. Beleza? Bom, agora eu vou dizer para vocês aqui, ó. Se você tiver em uma localidade onde o gradiente térmico aqui, ó, seja de 1 grau Celsius a cada 100 metros, o gradiente térmico aqui, ó, o ar está em equilíbrio. Tá certo? O ar está em equilíbrio. Quando você tem o gradiente térmico menor que 1 grau, o ar está estável. E todas as vezes que o gradiente térmico for maior que 1, da razão diapática, nesse caso aqui, o ar está instável. O ar instável é esse que entra em movimento vertical. Portanto, eu tive que fazer esse gráfico para mostrar para vocês que uma coisa é a gente chamar de o gradiente térmico, que é o decréscimo de temperatura com altura, outra coisa é esse raciocínio que a gente chamou aqui de processo dinâmico, né? E a gente vai comparar agora o que está acontecendo
com ar externo e com o ar da bolha, né? Então, vou mostrar para vocês. Ô, Hernani, professor Hernani, Fica aí. o que é razão diabática, então? A razão diabática é um parâmetro de medida de variação de temperatura que dentro de uma bolha, dentro de um bloco de ar, né, que não se troca calor com o externo. Cadê a bolha? A bola só para. Ok? Cadê a bola? Você subiu com a bola? A bola só. Eu soprei a bola agora aqui. Hã? Roubaram a bola. Ah, não, está aqui, desculpa. Ô, meu amigo, ó, é como eu te falei assim, ó. Aqui na sala, e como se fosse a sua cara, a gente está com a temperatura, digamos assim, dos 23 graus, 22. Eu soprei aqui. Então, aqui dentro, o meu ar interno está 36, em média. E aqui fora está, digamos, 21, 22. Então, esse ar aqui dentro não está se trocando com esse, não está não está sendo compartilhado com esse ar externo. Tá bom? Então, agora, se eu movimentar isso aqui, ó, essa bolha tende a subir e ela não vai compartilhando com esse ar externo, mas a gente pode comparar esse ar em movimento com o ar externo da seguinte forma. Só um minutinho aí, né? Ó, eu vou colocar para você aqui agora, e vou dizer que numa localidade, o gradiente térmico aqui é de 2,2 graus Celsius por 100 metros. Gradiente térmico. E aqui eu tenho uma bolha de ar, que na bolha de ar, a cada 100 metros, diminui quanto? 1 grau Celsius. Isso mesmo? Então, aqui eu tenho aqui um grau a cada 100. Oi, Quando você tem 10. Então, aqui você tem mais 20. Não, por enquanto eu falo assim, parcela de ar, volume de ar, bolha de ar, você vê que a temperatura externa da bolha aqui está 30 graus. Então, essa bolha, esses gases aqui, está sofrendo uma temperatura de 30 graus. Então, quando essa bolha está subindo... Hernani, perdemos a explicação, tinha travado. Toda de novo, velho. Ah, sim. Então, vou explicar para vocês. Ó. Eu estou falando de duas coisas agora. Eu estou falando da razão diabática, que é dentro da bolha. Estou falando do gradiente externo. Tá bom? Então, que é fora da bolha. Então, aí é o seguinte, aqui dentro da bolha, a temperatura dessas mulheres vibrando está 30 graus. E a bolha está subindo, né? E está se expandindo. Quando essa bolha chegar em 1000 metros, a temperatura lá dentro virou quanto? 20. A partir de 30 e virou 20. Agora, externo à bolha, o gradiente térmico, né, vai acontecer de quanto? Ó, se o gradiente térmico diminui 2 graus Celsius, 2,2 a cada 100, quando subir 1000 metros, quanto é que vai diminuir? 22. 10 vezes mais. Mais ou menos, mesmo? Então, olha só. Quando dentro da bolha, chama-se razão diabática. E aprendemos que a temperatura da razão diabática diminui 1 grau a cada 100. Então, se aqui é 30 e eu subir 1000, vai diminuir 10. Virou 20, mais 20. Agora, externa à bolha, o gradiente térmico está variando 2 graus, ponto 2, né? Isso é aleatório.
a cada 100. Gradiente térmico aqui é de 2 graus Celsius a cada 100. Esse aqui é o real, não é o padrão, tá? Então, quando chegar aqui nessa altura, aí em 1000 metros vai diminuir de gradiente térmico de 22 graus. Aí aqui ficou 8. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho 8 graus externo e tem 20 interno, como é que vai continuar a bolha? Ela vai descer, ficar parada e vai subir? Então, alguém aqui fala que vai subir, então ela vai realmente subir. Então é o seguinte, a gente vai colocar agora uma coisa que você não pode esquecer. Enquanto essa bolha estiver subindo, é porque o ar está instável. Aí vai dizer assim, que o ar é instável todas as vezes que o gradiente térmico for maior do que 1 grau da razão adiabática. Beleza? Por que 1 grau? Por que 1 grau? A razão adiabática tem 1 grau cada 100 dentro da bolha. Olha, o ar dentro da bolha, que a gente chama de razão adiabática, diminui sempre 1 grau a cada 100. A gente está falando do começo aqui, né? Tá bom? Aí agora é o seguinte, ó, agora eu estou determinando que nesse lugar, o gradiente térmico, que é o decréscimo de temperatura global desse lugar, é de 2,2 a cada 100. Então, essa bolha, ela ficou aquecida, ela subiu, e quando chegou a 1000 metros, a temperatura está mais 20, aqui dentro da bolha. E o ar externo, que está diminuindo 2,2 a cada 100, em 1000 diminui 22, ficou mais 8. Então, se aqui está mais frio e aqui está mais quente, a bolha continua subindo. Isso aqui, gente, é exatamente como funcionam os balões que voam. Que você coloca calor, né? Você pega os balões e coloca no chão, puxa. Começa a emitir calor, mas começa a levantar, né? E para você subir, você vai colocando calor até estacionar, né? Aí, quando estacionar, você começa a voar. O que acontece quando você vai querer descer? Você tira calor. Né? Ok? Então, agora, lembre-se aqui, ó, o ar ele é instável com o movimento vertical sempre que o gradiente térmico for maior do que 1 da razão adiabática, né? Que é o que funciona aqui dentro, beleza? Bom, isso aqui seria de lugar estritamente quente, tipo Recife, por exemplo. Vamos colocar agora uma outra situação que você se encontra lá no Polo Norte, ou na Argentina, por exemplo, né? Aí, você se encontra lá na Argentina e você tem agora gradiente térmico aqui, né? 0,1 grau Celsius por 100 metros. Gradiente térmico. Aí você tem uma temperatura, ó, a temperatura do ar, a temperatura aqui é igual a 10 graus Celsius. Aí você tem uma bolha. Uma bolha. Tá bom? Quando essa bolha chegar a 1000 metros, qual seria a temperatura dentro dela? 10 vezes maior. Quanto? 0. 10. Aqui, gente, olha. Dentro da bolha, diminui 1 a cada 100, ele vai subir 1000, diminui 10. A partir de 10, ficou 0. Agora vamos para a superfície. Externa bolha, qual seria a temperatura, né, do gradiente térmico na bolha? Então, como diminui 1 a cada 100, aqui seria mais 9 graus Celsius, né? 9 graus. Então, está mais quente aqui, né? Aí eu perguntaria, essa bolha fica parada, sobe ou desce? Na realidade, essa bolha nunca vai subir. A gelada não sobe. Isso é a pegadinha para a gente poder fazer um link, né?
para saber que o ar quente fica leve e sobe. O ar gelado nunca sobe. Por isso que a gente vai fazer isso aqui, ó. O ar gelado, ele é estável quando o gradiente térmico é menor que 1. E o ar quente, ele é estável quando o gradiente térmico é maior do que a acelerado diabática, no caso, certo? E o ar em equilíbrio é quando o gradiente térmico é igual. Beleza? Pronto. Vamos lá. Então, onde está passando uma nuvem uniforme dessa? A temperatura, o instrumento aeronáutico, é da razão de baixa úmida? Ou é do gradiente térmico ou não é nenhum dos dois? A temperatura do ar, ó, você vai ter sempre a temperatura do ar lá dentro, não é isso mesmo? Agora, se está dentro da nuvem, essa nuvem tem que estar cheia de umidade, não está? Então, é uma medida de temperatura que está lá misturado. Por exemplo, quando você, vamos fazer aqui uma coisa, quando você está lá no Rio de Janeiro, e você está aqui em BH, num dia como hoje em BH, nós somos praticamente um ar muito seco, tá? Muito seco. Então, digamos que a temperatura do ar aqui agora seja de 21 graus. Esse mesmo ar, estando no Rio de Janeiro, está diferenciado, está cheio de vapor, mesmo na superfície. Porque lá no Rio, durante o dia, teve muita radiação, tem muita umidade suspensa. O teor do vapor lá no Rio é que dá a sensação de calor, que a gente chama de sensação térmica. Quando você fala assim, ó, a temperatura do ar em BH é 21, a temperatura do ar no Rio de Janeiro é 26. Porque tem temperatura do Rio de Janeiro, a sensação térmica de temperatura do Rio de Janeiro é 26. De onde saiu 5 a mais em relação ao BH? Por causa do vapor d'água. Né? Então, pessoal, olha, só que a gente vai falar o seguinte, ó, tem uma pergunta de prova que fala assim para vocês, ó, preste bem atenção, vou dar um tempo de separação. O gradiente térmico de uma região é de 16 graus Celsius por quilômetro. Por quilômetro, tá certo? O gradiente térmico de uma região é 16 graus Celsius por quilômetro. Nesse lugar, o ar é estável ou é instável? Aí é uma malandragem, sim, não é isso mesmo? O que acontece? Para transformar isso aqui, você concorda que seria 1,6 graus Celsius por 100 metros? De onde você tirou isso? O quilômetro é 1.000? Dividido por 1.000, por 10, né? Isso. Então, nesse caso, o ar é instável. Então, como eu falei para vocês, a ANAC, ela não dá essas questões assim muito fácil, não. Pode sempre para você pensar. Então, nesse caso, se se encontra na região onde o gradiente térmico é 16 graus por quilômetro, né? Qual seria ele em metros? Em metros seria dividido por 10, né? Seria 1,6, seria instável. Então, aqui a gente vai ver assim, ó, que o ar está estável, ele vai sempre formar as nuvens estratiformes. Que seria assim, ó, as nuvens estratiformes, cirroestratos, nimboestratos, nimboestratos, altos estratos, as nuvens de ar estável. E as nuvens de ar estável são essas daqui, ó, cirrocúmulos, altos cúmulos, cúmulos, grandes cúmulos e excedentes. Daquelas nuvens que a gente aprendeu, tem uma delas que nem está aqui e nem está aqui. Chama-se de estratocúmulos. Então, eu não sei se foi onde alguém perguntou aqui, o estratocúmulos é uma nuvem que ela está numa fase de transição. Por exemplo, quando a gente amanhecer amanhã, o ar vai estar frio, né? Aí você vai estar conhecendo esse equilíbrio aqui, o gradiente térmico menor que 1, tá certo? Vai amanhecer no dia, vai se aquecer, por volta de 10 horas mais ou menos,
aí o ar começa a ficar em equilíbrio, né? Aí o gradiente de tempo maior que é igual. E aí, se aquecer mais ainda, o ar fica em desequilíbrio quando o gradiente de tempo é maior que 1. Ok? Então, esse gráfico aqui, para mostrar para vocês, esse pêndulo do que seria o ar. Então, todas as vezes que tiver o ar em movimento vertical, e aí a gente já viu que esse processo aqui de convecção, ele vai ser o máximo quando? Durante o dia, na parte da tarde, no verão, no continente, é isso mesmo? Então, as nuvens estratiformes representam sempre bom tempo, estabilidade do ar e segurança para voar, porque a gente já viu que o ar estável você é formado por um processo de advecção, que é os ventos, assim, ó, advecção. Olha, o processo das nuvens estratiforme é formado pelos ventos, que é o movimento do ar na horizontal. E já o processo de cumuliforme é o movimento na vertical. Beleza? Bom, aí, daqui a pouquinho, você imprimiu lá? Pode. Daqui a pouquinho a gente vai fazer alguns testes, mas é o seguinte, vamos partir agora para um outro capítulo, né, que é das massas de ar. As massas de ar. Então, esse capítulo das massas de ar, a gente começa a fazer um teste com vocês da seguinte forma. A ver se compartilhar. Vou compartilhar o arquivo lá. Ó, Isso aqui é para isso, pode colocar. Isso aqui. Certo? Aqui, pronto. Imagina satélite. Mais uma coisa. Tem um negócio tão simples na apostila, mas infelizmente a gente vai ter que memorizar. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma região polar aqui, uma região tropical aqui assim, ó. E aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Como é que vocês acham, né, que seria que seria a temperatura, a umidade e densidade e pressão aqui nos polos? E como é que seria a temperatura, a umidade, densidade e pressão aqui nos polos, né? Olha, a temperatura aqui é baixa, né? Ô, Pedro, normalmente dá um nó na cabeça. Se você errar, não tem problema. Como é que você acha que é a umidade aqui? É alta ou baixa? Nos polos. Eu acho que Ô, Matheus, você concorda com ele? Ele disse que a umidade aqui é alta. Não, a umidade. A umidade é o teor de vapor d'água suspenso no ar. Aqui não tem. O ar frio é seco. Exatamente, aqui, ó. Então, aqui a umidade aqui é baixa. Tanto é que eu falei com vocês, né, que nos polos o ar chega a ser mais seco, ou seja, ausente de vapor, do que no deserto. Porque não existe uma radiação que chegue nos polos e aqueça o gelo e evapore. Tá vendo? Mas eu falo, mas no deserto a temperatura é elevada, mas cadê a água? Sempre tem oásis, alguma vegetação, né? O ajuda levando de um lugar para outro, né? Bom, agora diz assim, se o ar é frio, é pesado, é denso, a densidade aqui é elevada, não é isso mesmo? E se a densidade é elevada, a pressão também é elevada, não é isso mesmo? Ó. E agora eu vou contando aqui, ó. Como é que a temperatura aqui? Altíssima. Se a temperatura é alta, a umidade também aqui é altíssima, né? Beleza? Cuidado? Agora, a temperatura ela é inversamente proporcional à densidade e pressão. Beleza? Bom. Então, você tem agora dois extremos. O que acontece é que dia e noite, esses extremos, a temperatura vai e vem para tentar buscar um ponto de equilíbrio.
E aí, se eu tiver agora uma massa de ar aqui no solo, aí eu vou dizer que essa massa de ar aqui, ela é polar, né? A massa de ar polar. Se eu tiver uma massa de ar aqui nos trópicos, essa massa de ar é tropical. É isso mesmo. E que tal se essa massa de ar aqui nos polos, ela estiver em cima do mar, ela é marítima? E que tal se essa massa de ar polar aqui estiver sobre o continente, ela é continental? E se essa massa de ar estiver aqui também no mar, ela é marítima. E se essa massa de ar estiver no continente, ela é continental. Beleza? Agora, eu já coloquei assim, quanto essa massa de ar, quanto à localização, no caso tropical, a localização, no caso polar, e também quanto à superfície. Agora, eu posso também colocar quanto à natureza da temperatura. Ó, essa massa de ar aqui marítima, ela pode ser a massa de ar fria. Essa também fria. Agora, eu posso ter também uma massa de ar polar, marítima quente, polar, continental quente. Aí você fala, cara, tudo bem, e essa massa de ar estando no polo, ela é fria mesmo. Mas e tem massa de ar nos polos quentes, é que, na realidade, esse quente é com relação ao ar que está em volta. Por exemplo, ó, aqui dentro, 21. Aqui dentro tem 36. Vocês concordam que esse ar aqui dentro, comparado com lá fora, está mais quente? Acontece isso também aqui, ó. Tá bom? Uma massa de ar, ela pode estar mais fria, mais quente com relação ao ar externo, beleza? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Uma massa de ar marítima quente e uma massa de ar continental quente, né? Aí, gente, esse quente aqui, do inglês, a gente já sabe, né? Põe doente. Tá certo? Quente. Tá certo? E esse frio aqui, esse C é de cold. Não, aqui é continental. E aí é o seguinte, como aqui é quente, de onde apareceu esse K? Aí a gente sempre aprende com os alunos, é a única palavra de alemão que eu conheço, porque lá na meteorologia, a gente vai ver daqui um dia, vai começar a codificar tudo. Aí não vai ter quase nada em meteorologia em português, tudo em inglês. E aí a gente vai saber que quando tiver alguma coisa codificada que já se usa para alguma coisa no inglês, aí se usa o alemão. Então, no caso aqui, o frio é de cold, né? E aí, como já usa cold para frio, esse aqui vai ser cold. É uma palavra alemã que é do frio. Então, agora, vocês vão ter que memorizar isso, infelizmente. Eu vou perguntar para vocês aqui. Essas três letras. Aqui está no centro, representa a localização da massa de ar. Esse caso polar, esse caso tropical. Aqui está aqui, à direita, representa a superfície, marítima ou continental. E aqui está à esquerda, representa se é frio ou quente, beleza? Bom, por enquanto, a gente falou desse detalhezinho aí, que cai na prova, fica lá. Existe essa massa polar marítima única? Muita. Bom, o que acontece? Sempre que falar de umidade, se for no ar, lembra que seria vapor suspenso. Mesmo no ar, estando gelado, não vai ter vapor suspenso. Tem bastante líquido, mas não tem. E agora a gente vai falar dessas massas de ar aqui, mais coladas na superfície. E aí, o que estou vendo agora é esse desenho, que seria uma imagem de satélite de um volume muito grande de formação de nuvens, que ela está vindo lá de Porto Alegre até na Bahia, né?
E essas massas de ar, elas vão ter a tendência de se formar aqui assim, ó. Quando elas estão apenas se formando aqui, a gente chama elas de massas, né, de ar. Massas. E aí a gente vai falar isso aqui, que é o momento de origem, é uma massa de ar de origem polar, né? E aqui seria uma origem tropical. Então, se ela estiver estacionada, só angariando as características, isso aqui tudo, ela é uma massa. Quando ela ganha um volume e começa a se deslocar, aí ela passa a ter agora o nome de frente. E que, se for o deslocamento do ar frio em direção ao quente, eu tenho uma frente fria. Tá? Já a massa de ar tropical, ela também vai se formar aqui assim, ó, desse jeito, né? E ela tende, então, a se deslocar também nesse sentido. Então, aqui eu tenho esse ar mais quente aqui na periferia, né? Igual a gente aprendeu. Então, a gente tem uma frente quente, né? Frente quente aqui. Frente quente. E aqui seria uma frente fria, né? Fria. Beleza? Então, dia e noite vai ter o vai e vem desse deslocamento, dessa massa de ar, tentando buscar o ponto de equilíbrio. Se essa massa de ar aqui, ela se deslocar e vier com uma certa potência ou resistência, né? Esse ar, ele não se mistura com esse ar quente aqui, ó. O que vai acontecer é que esse ar quente vai chegar aqui, vai fazer um efeito dinâmico, aqui assim, através de ondas rotoras aqui, ó. Tá certo? E aí, nesse caso, o choque interno desse ar quente com esse outro ar gelado vai gerar uma quantidade imensa de nebulosidade e de nuvens de tempestade, às vezes aqui assim, ó. Normalmente, nós vamos ter assim, em média, 500 quilômetros em média de mau tempo. Tá certo? 500 quilômetros de mau tempo. Aí, lembrando que esse ar quente não se mistura com ar frio. Sabe por quê? Olha a característica do ar frio. Olha a característica do ar quente. É mais ou menos a mesma coisa, sabe o que acontece? Quando você tem uma água, né? E você coloca o óleo na água. Ou até mesmo quando tem assim, aqueles petróleo que despeja petróleo na água, né? Aí o que acontece? Vocês concordam que o óleo fica separado da água? E por quê? A água tem a densidade 1 e o óleo tem a densidade 0,1. Então, água e óleo não se misturam. Então, exatamente essa massa de ar que vem lá dos polos, avançando em direção dos trópicos, quando ela se choca, quando se encontra com esse ar mais quente, ele sofre esse efeito dinâmico aqui e vai formar grandes nuvens de tempestade. E você vai ter aqui, no mínimo, 500 quilômetros de mau tempo, e aí você vai chamar essa faixa aqui central de frontal. Frontal. A parte frontal é sempre representada por esse efeito dinâmico aqui, que vai gerar o que a gente chama uma baixa pressão. E a gente já viu que na baixa pressão sempre tem mau tempo, instabilidade do ar e insegurança para voar. Tá bom? Baixa pressão. E agora, quando essa massa de ar estiver vindo em forma de cunha, ela vai empurrando a outra, ela vai compactando, né? E vai gerar uma pressão maior aqui, né? Uma pressão alta aqui em cima.
E se a gente dá valores para entender melhor, digamos que eu tenho uma outra pressão aqui de 1015. Aí, digamos que a baixa pressão aqui seja de 1000. Aí, por onde ela já passou, deixou o ar gelado, frio, pesado, de repente aqui tem 1020. Nós aprendemos que para ter deslocamento do ar, é preciso sempre ter uma pressão maior, né, para poder deslocar, isso mesmo? Se a gente fechar as portas aqui, com a mesma pressão não tem deslocamento do ar. Só vai ter deslocamento se tiver diferença de pressão. Então, se eu tiver 1015 aqui, tiver 1020 lá atrás, o que está predominando nesse deslocamento aqui é que essa massa de ar está se deslocando a outra nesse sentido. E aí, nesse caso, esse redemoinho, esse efeito dinâmico, essa troca de energia vai formar grandes nuvens de tempestade. Se você olhar para essa figura de cima aí, é exatamente o que eu estou desenhando aqui, ó. Na figura menor que eu mostrei para vocês, eu tenho uma rampa de ar gelado e o ar quente subindo, né? E fazendo esse efeito dinâmico. E esse efeito dinâmico é exatamente como se fosse uma turbina de uma hidrelétrica. Vai gerar muita, né, energia aí, que no caso, você tem as nuvens uniformes na chegada da frente fria. Ok? Então, a gente vai ver que essas frentes frias no hemisfério sul, elas têm uma tendência de se deslocar, né, de sudoeste para nordeste. E tem um detalhe. Meu filho tinha 15 anos, eu morava aqui em Itapuã, do outro lado aqui da pista, e um dia eu estava passando aqui na barragem, aí tinha um deslocamento, tinha uma decolagem no sentido da Santa Amélia, e aí meu filho, pai, que porra é isso daí, ó? O avião na contramão? Eu falei, não, cara, contramão não. Mas olha, eu nunca vi avião decolar nesse sentido, digo, porque na realidade passou uma frente fria a outra, e ela girou o deslocamento do ar natural. Porque praticamente o ano inteiro o ar se desloca aqui na pampulha nesse sentido. Tá? Então a gente vai ver agora que na chegada, ou na passada da frente fria, esse ar ele faz um deslocamento, né, do ar enquanto a frente está passando. Então, vou colocar aqui para vocês, se possível, que é assim, ó. Aí aqui a pista, né? E aí a gente tem uma massa de ar polar aqui, ó. E quando ela estiver parada aqui, ela é só massa de ar que a gente chama de frontólis. Frontólis. Ó, frontólis é de... não, desculpa, frontogênese. Frontogênese. Olha, a palavra gênese é de nascimento ou surgimento. Então, ela está surgindo aqui, ó. Frontogênese. Então, quando ela ganha volume, que ela começa a se deslocar, aí ela vira na frente fria com esse símbolo aqui, ó. Com esse símbolo aqui. Tá? Então, aí quando ela chegar próximo de BH, a gente vai dizer assim, ó, ela está aqui na pré-frontal. O ar aqui em BH sopra um sempre de cá, e quando ela chega na pré-frontal, esse ar que vem de oeste começa a mudar para noroeste. Quando ela chega em cima de BH, que é na frontal, aí o vento agora passa a soprar de noroeste e passa a soprar de oeste. Bom, depois que ela vai embora, né, aí os ventos passam a soprar de sudoeste. Ora, para ela estar se deslocando, vocês sabem que precisa que tenha uma pressão maior atrás dela, né? Então, eu vou colocar o valor aqui, ó. Aqui ela está com 1020, né? Ó, 1020, né? 1020. E digamos aqui, né? na frontal, 1010, aliás, e aqui 1015, igual eu coloquei lá, né? 1015.
Então, vai existir aqui um centro de alta pressão, e nós aprendemos que a alta pressão no hemisfério sul, o ar é divergente e anti-horário. Ó, vai fazer aqui assim, divergente e anti-horário. Eu estou provando para você por que essa frente fria no hemisfério sul, ela se desloca de sul-oeste para nordeste, e você tem que memorizar. As frentes frias no hemisfério sul se deslocam de sudoeste para nordeste. Teve um tempo que tinha uma sacanagem lá, que a da Câmara estava as frentes frias do hemisfério sul elas vão para nordeste. Ou então perguntava assim, as frentes frias do hemisfério sul elas vêm de sudoeste. Beleza? Então, eu estou mostrando para vocês aqui por que os ventos, né, se deslocam essa frente fria nesse sentido, porque se ela está se deslocando é porque a alta pressão está maior do que na frente dela, né? E quando estiver maior, está sendo levada essa massa de ar. Bom, então, aí está o desenho mais explicado por vocês, que o ar gelado, por ser mais pesado, mais frio, mais denso, ele vem na forma de cunha, né? E aí, sempre que está se aproximando uma frente fria, antes do ar gelado chegar até você, primeiro você tem um impacto de um certo calor, que é o ar comprimido que está na frente. Imagine só se eu pego aqui uma coisa, eu começo a pegar esse bolo já na minha frente, comprimir, né? Quando eu comprimo, eu aumento a temperatura. Ó, quais são as nuvens que acompanham as frentes frias? As cumuliformes. Beleza? Portanto, o ar gelado, ele provoca mais efeito dinâmico com ar quente, né? E provoca todas aquelas nuvens de convecção. Assim, o estágio não acompanha, não? Como é que é? A gente vai ver já aqui é o seguinte, olha. Eu falei para vocês que o ar em equilíbrio é quando foi status quo, né? Era a única que não cabia daí em cima e nem aqui. Então, o cirrus, ele pode ser aqui ou pode ser aqui. O cirrus, né? E a gente vai ver agora, porque dependendo da chegada de uma massa de ar, se for frente fria, pode vir com cirrus, mas se for frente quente, pode vir com cirrus. Então, cirrus é a única matéria, a única nuvem alta que pode estar tanto nas estratiformes como no coliforme, tá bom? Aí, antigamente, quando eu fazia essas perguntas, era uma pegadinha, e aí eles pararam de perguntar isso, tá? Então, você pode perguntar qual a nuvem formada pelo ar em equilíbrio, né? Status quos. Em desequilíbrios, né? O ar estável, instável, altos circúmulos, altos cúmulos, faz de cor. Então, agora vamos falar das frentes quentes, né? Olha, as frentes quentes, aí é um outro exemplo de frente fria, né? E agora, as frentes quentes, ó. Imagina agora você tem uma massa gelada e o ar quente está predominando, voltando em cima desse ar gelado. É como se, de repente, esse ar saiu lá dos polos, chegou aqui perto de Vitória, ele perdeu força, e agora vai predominar o ar quente empurrando ele. Aí, nesse caso, agora, inverte aqui, ó, o lugarzinho de 10. Então, nesse caso, se aqui é 1.500 e aqui é 1.010, então, quem está predominando o empurrão agora é o ar quente, né? O ar quente. Agora, só que o ar quente não faz esse efeito dinâmico aqui, aí vai formar as nuvens estratiformes aqui na rampa, igual está vindo aí, ó. Então, na rampa de um encontro de ar
de ar frio com ar quente, vai formar as nuvens de ar estáveis, tá certo? Igual tá aí, ó. Alto estrato, de estrato, etc. Beleza? Então, o ar frente quente pode ser uma frente fria voltando quando ela perde força, porque imagine que uma massa de ar muito potencial se forma lá na Argentina, e à medida que ela vai passando pelo litoral, ela vai pegando resistência de ar mais quente, e ela vai se dissipando, né? E vai perdendo força. Aí, quando chega no Rio, quando chega no Espírito Santo, ela já enfraquece, de repente ela pode estar voltando, beleza? Então, nós vimos aí essa massa de ar. Eu queria até peço uma pochilha. Só um pouquinho. Ó, sobre essa mudança dos ventos aqui aqui na apostila sua, deixa eu mostrar para você. Ah, tá, ó. Na página 64, ó. Para quem tiver com a página 64, aí tem uns símbolos aqui, da frente fria, da frente quente, da frente estacionária, da frente em dissipação. E aqui tem uns resumos em que ele fala o seguinte, ó, classificação das massas, as massas de ar. Quanto à natureza e superfície, a massa de ar pode ser marítima e continental. Classificação da região pode ser polar, equatorial, tropical, ártico, né? Nem pergunto ártico. E quanto à temperatura? Quente e frio. Agora, característica do ar frio. Ó, quando estiver chegando na frente fria, aí o ar forma nuvens instáveis, cumuliformes, né? Pressão, aliás, precipitação em forma de pancada, né? E turbulência, né? E o gradiente térmico maior do que a razão diabática. Então é o seguinte, olha, nas frentes frias, já que vai formar as nuvens cumuliformes, o gradiente térmico é maior do que a razão diabática. Tá bom? Agora, nas frentes quentes, ó, o ar é estável, né? As nuvens são estatiformes, mais branco, né? E a precipitação leve, né? Em forma de pancada, e a visibilidade é restrita e sem turbulência. Então, na chegada do frente fria, não tem a turbulência, porque a turbulência está sempre voltada com o processo de convecção, beleza? Aí, mais na frente tem lá, ó, as frentes frias se deslocam no hemisfério sul, de sudoeste para nordeste, certo? Quando ela está chegando, ela aumenta a pressão e depois diminui, né? Porque ela chega provocando um impacto de compressão, né? E a temperatura aumenta na chegada, até falei com você que quando está chegando na frente fria, normalmente a gente fica abafado, e depois que ela chega, que passa aí, a temperatura cai, né? Tá certo? Mas na chegada da frente fria, normalmente você sente o calor um pouco mais abafado, né? E as nuvens que aparecem aqui nas frentes frias, quentes, né? As frentes frias são as cumuliformes e as frias estatiformes. Bom, a gente conseguiu passar esse capítulo. Quanto à razão diabática, é só memorizar o que acontece da superfície até a base da nuvem, né? O que acontece dentro da nuvem, né? E lembrar que a bolha de ar dentro dela diminui 1 grau de grau Celsius a cada 100 quando ela sobe, quando ela desce, né? Quando sobe, diminui, quando desce, aumenta. E o vapor, né, que está dentro, junto com o ar, diminui 0,2. Então, se você memorizar isso, faz qualquer exercício. E aí, só que terminamos aqui um pouquinho mais cedo. Vou colocar o teste para o pessoal aqui, aqui de casa. Vou fazer aqui. Compartilhar aqui. Ó, para vocês que estão aqui na tela, vou fazer um teste certo.
Não é para mim. Exato. Vamos fazer um exercício aí para quem masturba, né? Para dar uma reforçada, que esse assunto, quando a gente está passando aqui, o pessoal ficou cara feia, né? Mas imagina, para quem não fez uma das questões lá de altimetria, né? Então tá, vamos. Aí está perguntando assim, considerando a temperatura do ar, né, na superfície 28 graus Celsius, a temperatura corporal de 20 graus, determine qual se iniciará a NCC, né? Então, tá. Então, lembrando que as nuvens formadas pelo processo de convecção, né, ele vai ser sempre uniforme. Então, está dizendo que aqui na superfície a temperatura é de 28, né? E o ponto alvar é quanto? 20? 20 graus. 20 graus. Então, qual seria a temperatura do CC mesmo? Se 1 grau varia em 100 metros, né? Mas a primeira coisa aqui é a malandragem, não pode esquecer. Como é que eu vou achar o NCC se eu falta o quê mesmo? A altura, né? A altura. Então, a altura é igual a 125, 28 menos 20, né? Aí, nesse caso, 125 vezes 8, a altura é igual a 1000, né? A 1000 metros. Então, as folgas que tem que saber. Mas a gente deve fazer, inclusive, testando, né? A gente já. Bom, de onde é esse 25? É daquele coeficiente que a cada 100 metros varia 1 de um lado e 0,2 do outro, tá certo? 0,8 frações de 25. Então, nesse caso, quando eu subir 1000 metros, vai variar 10 graus. Então, a temperatura aqui vai ser igual a 18, é isso mesmo? Aí, se quiser fazer aqui também, né, em 1000 metros vai variar 2, né? 2 é igual a 18, então aqui, vamos com açúcar, né? Nesse ponto aqui, no NCC, as duas temperaturas têm que ser iguais, beleza? Contar disso? O próximo aí, o topo de uma nuvem, como está a 5.000 metros de altura, né? E a temperatura do NCC, como é que é? 14 graus. 14 graus, NCC, né? Então, vamos fazer mais isso aqui, ó. Aqui, né? Isso aqui que dá um pouquinho aqui. Eu não gosto de você vai ver para mim, então. Então, está dizendo que a temperatura, como é que é? A temperatura do NCC é de Aqui, a temperatura do NCC é igual a 14, espera, 14 graus Celsius. Isso. A espessura aqui, ó, é 4 milímetros. 4 milímetros. E o topo dela é de 5 Então, toda a nuvem está 5.000, não é isso mesmo? Então, se andar 4 aqui vai ser a altura civil. A altura é igual a 1.000. Ele quer aplicar a luz do ar na superfície do todo. Pois é, então aqui é o seguinte, a razão adiabática úmida é de 0,6 graus Celsius em 100 metros. Então, quando variar 4.000 metros, quanto é que ele vai diminuir? Em 4.000 metros, diminuir 24. 24 é o quanto que vai diminuir. Se eu partir de 14, então aqui vai ser quanto? Menos 10 graus Celsius. Entendeu? Agora, se eu descer 1.000, né? A razão diabática seca é 1 grau a cada 100. Quando eu descer 1.000, vai aumentar 10. 10 é que aumenta. Então, a temperatura aqui vai ser igual a 24.
E aí pode Jeová 0,2. E cada 100, quando esse 1.000, vai aumentar 2. 2 com 14, né? PO é igual a 16. 16. E aí a gente vai fazer até aquela conta assim, ó. Sempre você falou, contestar, a altura é igual a 125, 24, 16, né? É igual a 125 vezes 8, igual a 1.000. Ainda testando aqui, ó. Tá bom? Beleza? Ótimo. Vamos devagar. Uma massa depositada na Amazônia tem como classificação a sigla. Tá. Então, a massa de ar na Amazônia, ela vai ser o quê? Ó? Tropical, né? Tropical. O que mais? Continental, né? E quente, vocês concordam? Beleza? E a outra é qual? Uma massa depositada na Buenos Aires tem como classificação a sigla. Bom, então é continental e ela é polar, né? E fria, né? Exato que está lá perto do sol. Lá está de temperado É para. outro cálculo lá. É outro cálculo lá. Não, a massa de ar, no livro aí fala que ela pode ser ou polar ou tropical, né? Nunca que fala temperado, não. Mas ela está mais polar que para tropical, tá bom? Você aqui representa o quê mesmo? O C é continental. Ó, o que está do lado, marítimo continental. Cuidado para não confundir com frio. O frio é caro. Tá bom? Assim, ó, vou pegar aqui, ó. Se colocar assim, ó. Polar e vai dar C, W. O W é de quente aqui, ó. Seria continental quente. Se colocar assim, ó, tropical, M, K. Então, seria o tropical, marítimo e frio. O K aqui é de frio, é da Alemanha. É alemão. Frio do alemão. A única palavra que eu tenho é alemão. Entendi. Você já usa o coach. Foi a próxima aí, né? Assim, no hemisfério sul, as três quentes deslocam-se de noroeste para sudeste. Aqui, deixa eu te falar, mas vamos fazer aqui o gráfico. Como é que se desloca as massas de ar quente? Elas se deslocam no sentido inverso, né? Então, assim, ó. Se a gente colocar a roda do centro e dividir aqui assim, ó. Então, as massas de ar quente, elas se deslocam assim, ó. O símbolo dela é isso, né? Então, elas vêm nesse sentido aqui, ó. De noroeste para sudeste. Então, se a quente vem no hemisfério sul, no hemisfério norte a gente investe, mas nunca vi pergunta no hemisfério norte. Então, as frentes quentes, elas vêm de noroeste para sudeste, né? E as frentes frias, né? Elas vêm de sudoeste para nordeste. E aí você tem que memorizar isso, tá? Beleza? Ele já respondeu a 6. A 6 também, né? Ótimo. A 7 é o seguinte: uma aeronave voa a 800 metros de altura. A temperatura do ar e do ponto de orvalho, respectivamente, no nível de voo, são 20 graus e 14 graus. Qual a base da nuvem de Windows? Então tá. A Ilana está voando quanto? A Ilana está voando 800 metros? 800. Isso aí, 800 metros. 800 metros, tá bom. 800 metros, né? Então, 800 metros.
Para voltar ali. Aí você tem a temperatura do ar e o ponto de orvalho, que é 20 e 14 respectivamente. Aqui vem, né? É 20, 14. A temperatura aqui é 20. E o PO é igual a 14, isso mesmo? 14. Bom, quando você. Aí deve que, né? Quando eu digo a base da nuvem. A base da nuvem. Então, a nuvem, se você pegar aqui e colocar assim, a altura é igual a 125 vezes 20 menos 14, vai dar igual a 125 vezes 6, é igual a 750, né? 750 é. Esse. Inclusive, que ela não tem resposta. Já tá. A folha tem resposta. Tá bom, então é o seguinte, ó, 750, vamos simplificar. Bom, tem mais um aí, não tem? A 8. 8. Sim, ó. Segundo o processo adiabático, A unidade verde, porque tem mais. Esses aí na composição. na 8? Você tem que te falar um aqui? Não, vamos ver aqui a 8, dá para ver aqui, ó. Ó, segundo o processo adiabático, a variação térmica com ar saturado é de quanto, gente? Com ar saturado? Ar saturado, ó, ou seja, dentro da nuvem é 0,6 a cada CO está saturado. Ó, depois que condensa, acabou o vapor, você tem aqui saturação, né? Umidade. Então, 0,6 cada 100. Beleza? Ótimo. E agora, ó, né? A 9 é o seguinte: uma nuvem de grande desenvolvimento vertical tem sua base a 850 metros de altura. Determine a temperatura do ar a 2.000 metros dentro da referida nuvem, sabendo-se que a temperatura do ponto de orvalho a 600 metros é de 0,9 graus positivo. Uhum. Então, a gente vai sempre uma nuvenzinha assim, ó. Isso já foi assim, Ó, vamos fazer aqui, ó. temperatura bem mais lá. Então, repita aqui. Está dizendo que repita, Gabriel. Está a nuvem? A nuvem. A base dela está em 850 metros. 850 do Sol, né? Temperatura do ar a 2.000 metros dentro da nuvem. Isso. E sabendo-se que a temperatura do ponto de orvalho a 600 metros é de 0,9 graus positivo. A 600 metros, a gente fala de quê? Ele só vai saber que a temperatura do ponto de orvalho a 600 metros é de 0,9. Ele não fala certeza, claro. Acho que é aqui, né? Tem que ser, né? Porque a gente falou que 850. Ó, porque eu preciso saber o MCC. Aí, olha, só ver se você consegue ajudar aí, aonde é que é esse outro dado aí. Que aqui também viu? Esses dois vírus. Mas sabe a temperatura aqui dentro, fora, para tentar fazer o balanço. Ó. É que você determine a temperatura do ar a 2.000 metros dentro da referência. Isso. Mas qual é o outro dado que é aí? Já o PO 600 metros. O PO? A 600 metros. A 600 metros, né? Então, desenho embaixo, então. 600 metros. 600 metros. Então, e o quanto? É 0,9 graus positivo. Bom, vamos ser assim, né? Então, na razão adiabática seca, o PO varia 0,2 a cada 100, Quando eu subir 600 metros, vai variar 1,2. Então, se aqui é 0,9, então aqui seria 0,3, né? Tá bom?
É, 0,3. Ótimo. Menos 0,3. Ótimo. Agora, se for certo que, da razão diabática 1, aí 0,6 a cada 100, em 2000, vai variar 12 graus certo? Então, aqui seria, então, 11,7 negativo, né? Tá certo? Não, essa daí é a razão. Não, porque eu achei 12 é toda variável, então assim, 12,3. 12,3 negativo. Isso. Beleza? Tem mais uma, tem? Ela só não tem solução, certo? Não, mas tem outra aí, né? Então, gente, vamos o seguinte, está chegando com a hora aí, eu estou meio tonto também, hoje estou meio gripado. Vê se vocês conseguem ver se tem alguma outra opção. Na realidade, na outra turma, alguém detectou aí uma falha nessa questão, está meio estruturado, mas eu vou fazer em casa e depois trago para vocês aí, ó. Ô, gente, ó, para lembrar que vocês da noite, né, estão 2 horas, 2 aulas minhas adiantadas em relação ao pessoal do sábado. O pessoal do sábado, ele vai ter aula de ver essa matéria, que vai ser no dia 20, porque o Freitas não vai dar aula no dia 20. E amanhã à tarde inteira é com o Ângelo. Então, amanhã, a primeira aula do Freitas, depois do Giovanni, e a tarde inteira a navegação. Quem tiver queimado na navegação aí, ó, que vem passar tarde, né? Vai ser a aula da semana passada e a dessa semana. Pelas fotografias que o Gabriel passou nos quadros, a aula dessa semana encheu 3 quadros, não foi, Deus? Tá certo? Beleza? Então, amanhã, primeira aula Freitas, segunda aula Giovanni, e a tarde inteira navegação PP. E você navegação lá. Amanhã tem aula navegação FR. Amanhã inteira, também, gente. Pessoal, desculpa aí, eu estou meio gripado aqui, mas consegui passar essa hora. Mas tem que dar chutadinha aí, viu? E vou passar. O Gabriel tirou uma foto daquele quadro, né? Vou mandar para vocês aí, daqui a pouco. Boa noite, mestre. Até amanhã. Valeu, boa noite, bom fim de semana. Hernani, Oi. só lembrar de pedir o Ângelo para transmitir a aula para mim amanhã de manhã, né? Não, eu vou estar aqui, eu vou transmitir então, tá? Tá, João, obrigado. Com certeza. Boa noite. Obrigado. Bom. Bom, tem mais.